A grade é na área onde as crianças jogam futebol, no campo de futebol, para que a bola não vá pra rua. E assim a grade é aberta ainda, não é nada fechado. Quer dizer, não tem muro. Vamos voltar, porque isso ficou uma porcaria. Continuando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vão vocês? Mamães de primeira viagem, mamães que já têm diagnóstico dos seus filhos. A vocês eu desejo um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Bom, hoje eu voltei aqui para contar a minha segunda experiência perdendo meu filho pela segunda vez. Só que dessa vez não era na Disney, não tinha Mickey Mouse, não tinha multidão e não era fora do meu país. Dessa vez era na cidade onde nós moramos e tudo começou assim. Fomos à igreja, na escola dominical, no culto, e quando nós regressamos, almoçamos e resolvemos sair para dar uma caminhada, porque era verão, então tinha sol, estava gostoso, quentinho. As crianças foram de patinete e nós caminhando atrás dela. E assim fomos por toda a cidade, porque a cidade aqui é bem pequenininha, tem cerca de 5.000 habitantes. E fomos andar pela cidade com eles, sempre de olho em Ian. E quando nós estávamos passando, já estávamos regressando, já fazia mais de uma hora que a gente estava caminhando. E quando a gente estava regressando, a gente passou por uma das escolas daqui da cidade. E as escolas aqui, elas não têm muro, elas são totalmente abertas. Então, você pode caminhar caminhar pela escola. O único lugar que tem grade na escola é na parte no campo de futebol, para que a bola não vá para a rua. E do lado dessa escola, assim, passa um córrego, que tem um caminho bonito, com árvores, e aí a gente estava nesse caminho. Inclusive esse córrego vem lá da escola e passa aqui perto de casa, a gente enxerga ele daqui. E a gente estava caminhando, e olha assim e vê o escorregador da escola. E esse escorregador, a escola fica bem mais alta assim, esse escorregador fazia tipo um L, ele virava assim. Ele não era um escorregador reto. Ian correu, subiu e foi. E nós fomos atrás dele. Quando a gente chegou lá, o Ian já tinha descido. Bom, uma vez que ele desceu, o Claude foi atrás, e eu também. Quando nós chegamos embaixo, como ele fazia um L, a gente não viu o Ian saindo. Então a gente correu para ver. Quando a gente chegou lá, cadê Ian? O Ian já não estava mais lá. E saiu, e Claude junto com o Liz para poder procurar entre a escola, tá? Longe não pode estar, porque não faz nem 3 segundos que esse moleque desceu do escorregador. Para onde será que foi esse Ian? Pois aí estávamos. E vai procura pela escola e nada de encontrar Ian. E vai para um lado e vai para o outro nada. Acho que passou assim uns 5 minutos, passaram-se uns 5 minutinhos, eu disse para Claude, chama a polícia. E daí Claude liga para a polícia. E não deu, gente, acho que não deu nem 3 minutos. Já tinham 2 carros de polícia onde a gente tinha falado que a gente estava. E daí nós descrevemos Ian, mostramos foto, falamos qual era a roupa que ele estava. E aí os policiais se dividiram e nos dividiu também. Ó, vocês vão para cá, ficam aqui na região da escola, e nós vamos caminhar pela cidade para ver se a gente acha Ian. E assim foi. E olha, demorou, hein? Eu saí com o Liz para um lado, Claude para o outro. Nessa de procurar Ian, saindo assim desesperado, porque daí eu já estava chorando as minhas pitangas, né? Chorando pra caramba, caí no meio do caminho. A Liz me levantou, assim, segurou na minha mão e falou, mamãe, para de chorar, vamos orar. Daí a gente orou e daí foi agora, Liz, a gente tem que continuar procurando. A gente continuou procurando, gente. Foi muito mais demorado do que na Disney. Na Disney parecia uma eternidade também, mas esse foi mais, porque foram 40 minutos de busca do Ian. E a polícia ligava para o celular para perguntar se a gente tinha encontrado, a gente não tinha encontrado. E eles se comunicavam e nada. E foi passando o tempo, e eu desesperada. Eu falei, meu Deus,
para ele atravessar, porque é claro, a cidade é pequena, mas ela faz conexão com outras cidades. Então, muitas pessoas passam aqui por dentro, vêm uma rodovia que não é a rodovia grande, a rodovia pequena de cidade para cidade, mas são rodovias que andam a 80 quilômetros, né? E quando chega na cidade, chega a 50, vai por 50. Eu falei, meu Deus. E aqui todo pedestre, toda criança é ensinada a atravessar a rua pela linha de pedestre, né? Só que Ian não tem noção disso, não tinha noção disso. Então eu fiquei muito preocupada, falei, vai que ele atravesse a rua de qualquer jeito e alguém o atropela. Olha, passou milhões de coisas pela minha cabeça. Passou que Ian poderia ter sido atropelado, que alguém encontrou Ian e raptou Ian. Todas as fantasias passaram pela minha cabeça que poderia sim acontecer. E aí estamos nós procurando e nada, até que um dos policiais resolveu, falou assim, olha, já faz tempo que estamos buscando, não estamos encontrando, é melhor a gente chamar os cães farejadores. Quando eu soube disso, eu me arrepiei, assim, cães farejadores? Sim, porque tem um córrego, né? Vai que caiu, tem que ter cão farejador para procurar onde está esse, para ajudar na busca e tal. E quando ele vai para ligar para chamar os cães, toca, sei lá, o comunicador deles. E a outra viatura liga e diz assim: encontramos, né? Estamos levando ele até vocês. Então saiam daí. Então, porque a gente tinha um ponto, né? Tinha combinado, o ponto é aqui de encontro. E daí ficou passando pela minha cabeça, o que será que aconteceu? E eu desesperada para ver se ia. Quando ele chega com a viatura, também já falar rodovia, com a viatura, eu olho dentro assim, ele não está sozinho, ele está com alguém conhecido. E desce uma pessoa que estava no culto de manhã e ela começou a contar a história pra gente, como foi o policial também, não tinha encontrado. Ian tinha regressado, tinha voltado para casa sozinho. E como ele não encontrou ninguém aqui em casa, nós moramos num prédio, deixa eu explicar. Aqui na Suíça, nenhuma casa é murada, não tem, os prédios não tem muro, que nem no Brasil, que forma assim um condomínio, não existe isso. É aberto também, as pessoas podem caminhar pelo parquinho das crianças e tudo mais, que é aberto, não tem cerca, não tem nada. E eu voltou para casa. E é claro, ele não encontrou ninguém em casa, porque a gente não estava. O que ele faz? Na época, o nosso pastor morava no apartamento embaixo do nosso. Ele foi lá na casa, desceu, ou não sei quantos, ele foi, acabou chegando na casa do pastor, tocou a campainha, e quem atendeu, deixou ele entrar, ele entrou, e que era, na verdade, a história era que o pastor não estava em casa, nem a família, estavam viajando porque eram férias. E eles deixaram o apartamento para uma prima do pastor vir passar férias aqui. E ela conheceu o Ian no domingo de manhã, nesse domingo, na escola dominical, na igreja. E ela falou assim, ai, por que será que Ian está sozinho aqui? E Ian pediu água, falou água. Eles deram água para Ian, ofereceram um biscoito, Ian não quis, queria só água. E como o apartamento era térreo, a porta da varanda estava aberta e saía para o jardim. E Ian saiu por lá, ele bebeu água e foi embora, seguiu o caminho dele. E ela foi atrás para ver o que estava acontecendo, porque que Ian estava sozinho, porque ela sabia que Ian era autista. E quando ela sai para fora, ela vê os policiais se aproximando de Ian. E eles começaram a falar com o Ian, estavam falando assim, Ian, você precisa ir conosco, porque os seus pais estão esperando você, está procurando por você. Você tem que entrar conosco na viatura. E aí a prima do pastor disse, eu vou junto com ele. Eles disseram, não, você não é ninguém da família, você não conhece? Não, eu conheço Ian. Se não pode, é só o Ian que vai conosco. E daí ela baixa e fala assim pro Ian, Ian, você quer que a tia vá com você dentro do carro até chegar a mamãe? E ele pega na mão dela.
Quando ele pega na mão dela, os policiais deixam, falam assim, não, você pode vir conosco então. E deixou ela entrar na viatura, e assim foi junto, foi aí que nos encontramos, e ela relatou tudo isso pra gente, o que tinha acontecido. Foi um susto muito grande, mas graças a Deus não aconteceu nada com o Ian. E a partir daquele dia, quando o Ian chegou, eu chorei, abracei. E não era só eu que estava chorando, não. Era a prima do pastor, era a Liz, eu e a policial, tinha uma policial feminina lá. E, cadê aqui? A partir daquele dia, nós decidimos que Ian precisava de um GPS. Então, nós compramos um GPS para ele, que é esse aqui, para colocar em Ian. Nesse GPS, a gente poderia rastrear Ian pelo celular, né? Então, o Ian vivia com esse GPS a partir dos 4 anos. Quando ele entrou na escola, entrou no kindergarten aqui, ele tinha o GPS colocado na sua mochila para ir daqui para a escola, a gente rastreando. E na escola eles tinham os professores, tal, não precisava, porque tinha assistente dele também lá. E quando voltava o GPS, eu vi o menininho caminhando e tudo mais, né? Então, a partir daquele dia, nunca mais deixou de usar o GPS. Quer dizer, agora já não usa mais, mas usou por muitos anos o GPS por onde ia, né? Isso foi dado uma segurança, né? E esse GPS, que agora já deve ter outros bem mais avançados do que esse, nessa bolinha vermelha aqui, se ele quisesse, ele poderia, se fosse uma criança verbal, ele poderia apertar o sinal de alarme e ele poderia falar comigo pelo celular, né? Que aqui poderia ser um comunicador, ele falaria, né? E essa foi a nossa história com o Ian, a segunda vez que a gente perdeu o Ian, né? E fica aí um alerta para os pais, se você, hoje em dia existem uns GPS que parecem uns botões assim, que também tem GPS para mala, alguma coisa assim. E eu acho muito importante colocar localizador nas crianças, ou na mochila, na roupa, no cinto, sei lá, para que se aconteça alguma coisa você consegue localizar o seu filho, né? Então essa foi a minha história de hoje com o Ian, né? Minha segunda vez que perdi, mas encontramos Ian, graças a Deus. Deus foi muito bom conosco, muito bom. Eu aprendi, sabe que eu consegui detectar de toda essa história também, que o Ian, apesar de não falar na época, né, ele tinha uma boa localização geográfica, assim, ele sabia onde ele estava, ele sabia como chegar na casa, e isso, opa, o Ian, ele pode não falar, mas ele sabe se localizar, né? E até hoje, quando ele foi crescendo, até hoje, ele é muito ligado em GPS, ele é muito ligado com mapa. Quando ele sai de carro comigo, ele que mexe no GPS do carro, ele fala assim, mamãe, vamos por esse caminho. Ele troca o caminho, ele sabe muito bem. E eu pergunto, mas esse caminho é mais perto ou mais longo? Daí dá lá no GPS quantos minutos. Ele fala, não, é tantos minutos mais perto do que o outro. Então, ele gosta muito disso, né? E, então, às vezes ele falava, quando eu colocava ele no carro, ele não sabia falar ainda, ele apontava a direção que tinha que virar o carro, para cá, o carro tem que ir. Ele sabia o caminho exatamente como fazer, né? Então é isso. Um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe o seu dia.